Imagine a situação de uma desapropriação promovida por um estado ou por um município, em que o ente faz, ao início da ação, um depósito do valor que ela avaliou daquele bem, e aí é deferida a emissão provisória na posse, o ente toma posse do imóvel e depois, durante o processo, é feita a avaliação do imóvel e é visto que aquele depósito lá no início do processo foi feito num valor ínfimo em relação ao valor do bem. E aí, o ente é condenado a pagar a diferença na ação de desapropriação e esse pagamento será feito mediante precatório. Ocorre que esse ente está inadimplente em relação aos precatórios. E aí, isso pode levar ao expropriado a receber a maior parte da indenização, apenas 20 ou 30 anos, às vezes não consegue receber em vida. E foi essa situação analisada pelo STF no tema 865. Então, fica até o final para você compreender a tese fixada. A gente tem nas normas em análise aqui o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que a desapropriação ocorrerá mediante justa e prévia indenização em dinheiro, certo? Por outro lado, o artigo 100 da Constituição diz que as condenações judiciais da Fazenda Pública serão pagas quando a condenação gerar obrigação de pagar a quantia certa, mediante precatório ou RPV, a requisição de pequeno valor, certo? E aí ficou a questão se o Decreto-Lei 3.365 de 41, que é o que regulamenta as desapropriações, se ele estaria em desacordo com a Constituição ao dispor no artigo 15b que a diferença entre o valor oferecido e depositado junto com a inicial e o valor da condenação após avaliação judicial, se essa diferença que essa diferença será paga mediante precatório ou RPV, porque ele fala aqui nos termos do artigo 100 da Constituição, certo? Então, a questão ao assim dispor, nos termos do artigo 100 da Constituição, haveria um descumprimento do artigo 5º da Constituição, que dispõe que a indenização deve ser prévia e em dinheiro? Sobre isso, o STF já tinha inúmeros precedentes, no sentido de que essa indenização é feita mediante precatório ou RPV, conforme o caso. Mas aí veio essa nova realidade, que é o do inadimplemento de precatórios por entes, especialmente estados e municípios. Então, nesse caso, o STF, o relator do julgado, foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele fez a distinção, primeiramente, entre o depósito, que permite a emissão provisória na posse, né? O juiz defere uma liminar para o ente público já entrar na posse do imóvel, portanto, o proprietário sai, e a indenização, que somente ocorre com o total pagamento. Então, a emissão provisória na posse, ela é feita mediante o depósito do valor avaliado pelo exequente, com levantamento, no caso, de 80% pelo expropriado. Então, o expropriado sequer levanta a totalidade desse valor. Enquanto que a transferência da propriedade apenas ocorre com o pagamento do precatório. Ou seja, tem que estar todo o valor da indenização quitado. Então, o ministro disse que a disposição do decreto-lei merece passar por uma filtragem constitucional, ou seja, tem que ser interpretado à luz da Constituição, né? Pelo que o pagamento do precatório é inadequado se o ente expropriante não está em dia com os precatórios. Ou seja, a indenização justa não pode virar um calote disfarçado, na expressão utilizada pelo ministro. Além disso, ele destacou que a demora para o pagamento também é prejudicial ao próprio expropriante, porque muitas vezes vai pagar com acréscimos de juros compensatórios. Então, vai acabar pagando um valor muito maior. Por outro lado, quanto à obrigatoriedade de pagamento via precatórios, o ministro destacou que, na verdade, no caso da desapropriação, não se encaixaria perfeitamente na situação do artigo 100 da Constituição, porque a desapropriação, a menos que seja uma desapropriação indireta, que é aquela em que o poder público primeiro se apossa do bem e é o particular que entra com a ação, normalmente a desapropriação é uma ação ajuizada pelo poder público, então é ele que escolhe
o bem e decide entrar com ação de desapropriação. Então, há uma ação voluntária do Estado, pelo que essa condenação, esse pagamento, não é uma condenação propriamente dita, digamos assim, porque, na verdade, foi o Estado quem escolheu tomar aquele bem. Então, segundo o ministro, o papel do judiciário é de mero definidor do quantum. E aí ele diz que, se o ente expropriante não estiver em dia com pagamentos precatórios, como boa parte dos estados e municípios não está, não tenho dúvidas de que a indenização não será prévia. Então, encerra aqui a citação. Então, foi a partir dessas premissas que o STF fixou a tese de que, em caso de complementação de indenização na desapropriação, o pagamento deve ser feito mediante depósito judicial direto, se o poder público não estiver em dia com os precatórios. Portanto, a modalidade de precatório passou a ser obrigatória apenas se o ente público está em dia com os pagamentos de precatórios. No caso, houve duas correntes vencidas. A primeira era do ministro Gilmar Mendes, que votou pela manutenção do regime do precatório, portanto, sem possibilidade de depósito, de obrigação de depósito judicial. Enquanto que o ministro Edson Fachin já foi na posição diametralmente oposta, no sentido de que o pagamento deve ser sempre mediante depósito judicial. Então, prevaleceu a posição intermediária, que foi a proposta pelo ministro Luiz Roberto Barroso, ou seja, como regra via precatório, salvo se o ente está inadimplente com seus precatórios, caso em que será mediante depósito judicial. E isso faz uma grande diferença, porque, não havendo o pagamento, já é possível fazer um bloqueio de contas públicas em razão do inadimplemento, né? O que vai, com certeza, acelerar muito o pagamento. E, por outro lado, como houve uma grande modificação na modalidade de pagamento de desapropriações promovidas por entes públicos, né, e sobretudo para estados e municípios, os efeitos foram fixados para apenas a partir da publicação do acórdão em 7 de fevereiro de 2024. Melhor dizendo, os efeitos vão se aplicar para desapropriações iniciadas a partir da publicação. Portanto, todas as desapropriações já estavam em curso na época do julgamento, elas vão continuar sendo pagas mediante precatório, apenas para as novas desapropriações que será aplicado esse entendimento. E se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui eu analiso todos os casos repetitivos julgados pelo STF, pelo STJ e pela TNU, sobretudo aqueles de competência da Justiça Federal. Muito obrigado e até a próxima.